Olá, com muito prazer receber no meu boletim Marco Antônio Villa, o Coronel José Vicente. Ele já deu uma entrevista para o nosso canal, é conhecido de muitos de vocês, um grande especialista em segurança pública, um estudioso. Agradeço muito, Coronel, ter aceito o meu convite e vou fazer já de antemão, Coronel, uma pergunta muito simples, que é a seguinte, Coronel. É possível a estrutura de Estado, e falar em estrutura de Estado, eu estou falando do Estado Federal, os Estados, a BIM, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, GSI, Polícia Federal, o conjunto da estrutura de Estado da União e das 27 unidades da Federação. É possível, Coronel, daqui a alguns anos, a gente falar que o Estado brasileiro venceu o crime organizado? Muito obrigado por senhor ter atendido o meu convite. Professor Vila, antes de mais nada, queria agradecer esse convite generoso, participar do seu prestigiado canal, para a gente conversar um assunto que as perguntas são simples, mas as respostas não costumam ser, né? Evidentemente. O problema é um problema complexo, evidentemente, ele não admite soluções simples, mas vamos explorar algumas questões nessa análise. Nós temos um aparato que não é pequeno para o país. Nós temos uma estrutura federal, meio mambembe, porque o governo federal nunca teve grande protagonismo no setor de segurança pública, desde a Constituição de 88, que essa questão ficou muito relegada aos governadores dos estados, que têm um comando mais direto das suas polícias, principalmente das polícias militares, que têm um bom controle das ruas. E a do governo federal ficou apenas com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. A Constituição de 88 previa até uma Polícia Ferroviária Federal, previa um fantasma que evidentemente nunca apareceu aí. Mas, de lá para cá, a gente vê algumas tentativas do governo federal em fazer alguma ação de articulação das forças que existem distribuídas pelo país. Então, a articulação dessas forças federais com as forças estaduais sempre teve essa dificuldade, que gera lentidão e ineficiência em termos de tentar identificar os principais problemas criminais, problemas das facções criminosas, e, de alguma forma, fazer intervenções capazes de, pelo menos, limitar os efeitos das ações criminosas. O crime trabalha 24/7, como se diz. Não tem expediente fechando na sexta-feira para votar na segunda. Ele tem uma série de vantagens, não tem valores a servirem como freios para suas ambições, não tem problema de inovação, ele usa argumentos bastante sólidos, como a violência, por exemplo, para ir abrindo caminho. Se não é a violência, é a corrupção. E o que nós percebemos ao longo desses últimos 20 anos é que o crime organizado, de maneira geral, ele foi aproveitando todas essas brechas e crescer justamente nesses espaços deixados pela ineficiência da máquina estatal. Nós tivemos, portanto, uma irradiação de crimes entrando pelas fronteiras, os grandes potenciadores de crime, que é o caso das drogas, da maconha do Paraguai, da cocaína que vem do Peru, da Bolívia e da Colômbia, e vem por vários caminhos, pelas fronteiras oeste, pelas fronteiras do norte, do Caribe, e irradiando. Então, a maconha que entra aqui pelo Paraguai acaba chegando em Belém do Pará, ou Natal, ou Brasília. Claro, ela vai procurando principalmente os grandes mercados consumidores. Mercadoria, mercado, se tem demanda, tem consumo, o produto vai aparecer. Mas nós temos outros desafios vindo pelas fronteiras, como é o caso das armas, das munições, que empoderam as principais facções e geram, obviamente, a cena de violência que nós temos em disputas territoriais do Rio de Janeiro, ou ameaças eventuais no Rio Grande do Norte, excepcionalmente ameaças do tipo institucional, como nós estamos vendo recentemente com ameaça ao senador da República, e é um promotor que trabalha justamente na tentativa de contenção de facções. Se calcula hoje que nós temos 50, 70 facções atuando no país, utilizando esses insumos que estão vagando por aí. Naturalmente que esse tipo de preocupação em relação à entrada, à disseminação, os mercados de venda, depois a lavagem de dinheiro, inclusive uma parte da cocaína que é exportada para grandes mercados consumidores da Europa e da Ásia. A gente já sabe que na Bélgica, por exemplo, chegam grandes partidas de cocaína
e elas não vão no bolso de velhinhas que tomam avião aqui em São Paulo. Elas vão de container, centenas de quilos, e uma boa parte dessa cocaína que chega na Bélgica, por exemplo, já foi identificada, vem de uma grande facção aqui de São Paulo. Percebe-se, então, com esses conjuntos que afloram, que constitui apenas aquela parte da superfície do grande iceberg da estrutura do crime organizado, que não está tão visível assim, que a estrutura estatal, considerando principalmente o dever e o poder de articulação do governo federal, está falhando muito em todas as gestões. Eu lembro, só para terminar essa primeira fala, professor, que 2021 foram editados 2 decretos do então presidente Bolsonaro, definindo uma política nacional da inteligência de segurança pública. E depois um plano nacional de inteligência de segurança pública, com a ideia de articular todas as fontes de informação ou o setor de informação dos estados e os setores federais para tentar identificar os fatos, as situações que estão causando grandes ameaças ou têm potencial de causar ameaças futuras. Só que o próprio governo federal que editou esse decreto, lá em 2021, nada fez em 2022 e não está se cogitando nada a ser feito no governo que está começando. Coronel, justamente pegando algumas questões que o senhor destacou, será que um dos caminhos para, não sei se a expressão melhor é essa que eu digo, para melhor eficácia da ação policial, não seria, no caso dos estados, a fusão da Polícia Civil com a Polícia Militar, ou isso é algo desnecessário para esse combate ao crime organizado, ou algo que não dará certo, como em alguns países, né, que, salvo engano, você tem uma polícia civil junto com a polícia militar, com atribuições, uma polícia só que as duas têm aqui no Brasil. O senhor acha isso possível ou não? Eu acho que seria necessário, muito interessante, mas não acho possível. É uma disputa que vem de longa data. Lá no plano de segurança do Fernando Henrique, em 1994, tinha colocado essa ideia de fazer gradualmente essa integração, fazer uma polícia única nos estados, como acontece praticamente em todo o mundo. Nós temos alguma coisa um pouco diferente, como é o caso do Chile, que está aqui do lado, em que há uma grande polícia ostensiva, que são os carabineiros, aliás, é uma estrutura bem militar, tem até generais nessa estrutura, mas é uma estrutura nacional, e eles cuidam, inclusive, das delegacias de crimes até 5 anos de prisão, né? Então, crimes de menor valor de violência. E, acima disso, há uma Polícia Nacional de Investigações, que cuida da investigação dos crimes mais graves. Ele se articula razoavelmente bem. O fato é que, mesmo com a estrutura que nós temos, dá para fazer muita coisa, tá? O que é necessário é que, a partir, pelo menos, nós temos um documento de referência. Eu acho que um termo de referência ajuda bastante a se ter um ponto de partida, que é o caso dessa estratégia nacional de inteligência específica da segurança pública. Vou dar um exemplo de como funciona. Aqui em São Paulo, nós temos uma polícia militar, uma polícia civil, como as demais unidades federativas, e essas duas entidades, elas desenvolvem as suas atividades de inteligência. A Polícia Civil tem a sua parte de investigação, mas tem uma parte que coleta outros dados. Que investigação é para verificar crimes que ocorreram. Inteligência é ver potenciais de problemas que ainda podem estar para acontecer, tá? A Polícia Militar, como ela tem uma irradiação articular muito grande pelo Estado, uma ramificação intensa, ela está em todos os municípios, ela tem um sistema de coleta de algumas informações que existe, pelo menos aqui na PM, alguma coisa em torno de 5.000 agentes que estão coletando informações que vêm para o sistema. Essas informações chegam na PM, a da Polícia Civil, elas vão convergir para um núcleo de inteligência da Secretaria da Segurança Pública, onde essas informações, então, sobre o PCC, por exemplo, elas vão convergir, vão se articular, vão ser analisadas, e, a partir daí, elas vão para o sistema federal. O sistema federal, naturalmente, tem uma massa de dados muito grande e muito bem articulada para ver, por dar um exemplo aqui para o
na nossa audiência, saber, por exemplo, que um determinado líder de uma facção de São Paulo, do FPCC, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, está se articulando para tomar um território, por exemplo, ali em Goiás. Ou se observa que o modus operandi, aquela maneira típica de determinados criminosos agirem, está, por exemplo, assaltar bancos ou carros de transporte de valores aqui da região de Campinas, que o modus operandi está acontecendo de maneira muito parecida na região, por exemplo, de Paraná. Isso permite, naturalmente, fazer um acompanhamento desses criminosos e como eles estão fazendo isso. E como eles se articulam. Que insumos criminosos, a droga ou armas, por exemplo, recebem, de quem? Para onde eles vão? Porque é um aspecto muito importante das autoridades policiais, não é apenas, como muita gente pode imaginar, sair prendendo as lideranças. Isso faz parte, sim. Mas mais impactante do que isso é afetar severamente a logística. Ou seja, a maneira como esses insumos criminosos trafegam pelo país, como o dinheiro é obtido e como esse dinheiro é distribuído ou é lavado. Lavado, como a gente sabe, pega o dinheiro do crime e coloca em atividades comerciais, posto de gasolina, na área imobiliária, turismo, etc., para poder fazer a vida comercial do grande crime. Essa é uma situação que nós temos hoje. Mas o que está faltando, naturalmente, é dar mais potência para que os estados tenham um comprometimento profissional, como está acontecendo aqui em São Paulo. Nós tivemos até recentemente, aqui na Secretaria da Segurança Pública, o general Camilo, que tinha uma visão estratégica, né? Os generais são preparados em estratégia, mas ele tinha 2 policiais como adjuntos, um policial militar, que tinha sido comandante da PM, um da Polícia Civil, e conseguiram fazer uma grande articulação em cima disso. Mas o que nós vemos, de maneira geral, nos estados, é muito amadorismo, porque são secretários que não têm a menor intimidade com a área que eles estão comandando. É justamente isso. Antes de pegar um ponto que o senhor lembrou, a gente que não é, evidentemente, do assunto, só acompanha, causa certa perplexidade, no mínimo, como é que o Estado brasileiro, a estrutura estatal, sequer controla os presídios? Em outras palavras, as pessoas veem o noticiário, eu e tantos milhões, dizendo o seguinte: a facção X, Y, Z, o seu líder está na prisão e de lá ele determinou A, B ou C. Como é possível isso, coronel? Quando eu digo isso, porque numa linguagem assim, bem ingênua pode ser, quando a gente vê programa de séries de TV, aí da TV a cabo e tal, aparece aqueles presídios, especialmente os presídios norte-americanos, que são dados como exemplo, que tudo lá é controlado, tudo tem isso, tudo funciona, tal. Não sei também se é verdade, isso é coisa de TV. Mas no nosso caso, como é possível alguma facção criminosa do interior dos presídios continuar desenvolvendo atividades criminosas? Olha, Vila, nós temos um presídio tipo americano que funciona bem aqui no Brasil. Eu só conheço um, na verdade, que é o presídio lá em Ribeirão das Neves, da região metropolitana de Belo Horizonte. É uma parceria público-privada, claro que não estão lá os grandes criminosos do crime organizado, mas tem lá quase 3 mil presos, e cada um tem sua cama, que não é pouco, né? Mas o que nós temos de avançado atualmente são os presídios federais. São 5 presídios federais que estão distribuídos aqui no país. E esses presídios federais estão agora recebendo liderança de facções criminosas. Isso atrapalha muito a atividade dessas lideranças. Porque você tem problema de deslocamento, os presídios já têm uma situação muito rigorosa de acesso. Nesses presídios federais, o então ministro Sérgio Moro, ele determinou a proibição de visita íntima, que é um absurdo que inventaram, aliás, aqui em São Paulo. Não está na lei isso aí, acabou virando o direito dos presos. O preso não pode ir no boteco, né, não pode namorar, não pode dar um passeio na praia, mas pode ter uma liberalidade de alguns presos, né, que tem algumas condições, de visita íntima, e os outros? Né, chupar o dedo, como se diz? Então, isso faz parte dos exotismos, das coisas bizarras do sistema nosso. Mesmo assim,
Nós temos hoje, Vira, para você falar em coisas bizarras, nós temos 440 mil vagas dentro do conjunto das vagas prisionais do país. Mas temos 680 mil presos. Tem 680 mil, tem 200, quase 200 mil presos que estão de graça ocupando vaga. Eu digo de graça por quê? Nós temos, desses 680, 220 mil presos, que são presos provisórios. Estão aguardando julgamento, aguardando sentença. Mas a gente já sabe que 18% deles apenas é que vão receber uma pena para ficar na cadeia. Os outros vão poder cumprir penas menores, em liberdade, etc. Então, nós temos 170 mil presos. Claro, ninguém sabe quem vai ser, num certo momento, solto ou não. Né? Mas nós temos 170 mil que daqui a pouco, vão ter que voltar para as ruas. Mas nós temos justiça, nós temos vários Brasis. Né? Nós somos um coquetel de vários estados com diferenças. No estado do Sergipe, por exemplo, 80% dos presos estão aguardando julgamento. A média nacional é 28%, São Paulo está com 21%. No caso do Rio Grande do Norte, nós tivemos a eclosão de um ataque monstruoso de criminosos reclamando das condições prisionais. Então, nós percebemos que a incúria, a incompetência das ações dos estados, elas acabam estocando pólvora no barril das prisões. Nesse presídio lá do Rio Grande do Norte, não tem um volume tão grande desse excedente de presos. As autoridades federais, o Conselho Nacional de Política Penitenciária, ela acha que até 30% de sobrecarga nas vagas existentes é tolerável. É mais ou menos o que tem no Rio Grande do Norte. Só que, mesmo assim, conseguiram enfiar 60 presos numa cela só. E há meses, e foi uma comissão de Brasília, foi lá no final do ano passado, e há meses que não recebe nem uma água sanitária, uma cândida para jogar na privada. A comida vem azeda, como experimentar, estragada. Então, cria-se um ambiente propício para as lideranças. Por que nós temos facções dominantes dos presídios? Porque elas dominam pelo terror, pela violência, justamente para vender segurança, vender conveniência dos presídios. Então, realmente, nós temos problemas dramáticos, prisionais, nós não temos política prisional que tenha qualidade e tenha uma sequência razoável de um aperfeiçoamento contínuo. Nós simplesmente não temos. O que nós temos como vantagem, voltando especificamente a esse ponto, é que lideranças, quando começaram a ir lideranças criminosas para os presídios federais, isso impactou muito as grandes facções. Tanto que houve uma ameaça recente ao promotor aqui de São Paulo, que mobilizou a saída das principais lideranças de São Paulo em 2018. Começaram em 2019, praticamente. Então, essa função existe. Claro, como é que essas facções, de alguma forma, têm liderança nas prisões? Porque usam as visitas, os advogados, para passar instruções. Mas elas não têm uma grande coordenação como se imagina. Um outro aspecto que é sempre bom imaginar, considerar, é que no universo de 200, nós tínhamos 220 mil presos aqui nos presídios paulistas, conseguiu-se ao longo dos anos, com o aperfeiçoamento profissional dos agentes penitenciários, que agora são policiais penais, identificando pequenas, médias e grandes lideranças e afastando esse pessoal para 2 grandes presídios. Então, de 220 mil, nós temos 1.500 presos que têm peso, professor Gira. O resto, usa uma expressão também na moda, são os manés. São os criminosos que cometeram bobagens, violências, foram presos, mas não têm a menor capacidade de articulação. Então, nós temos 2 presídios e um presídio de segurança hipermáxima, aqui em Presidente Venceslau, que tem 150 vagas. Esse presídio cabe todo mundo, é uma celinha para cada um. Ele não convive socialmente, banho de sol sozinho, não tem rádio, não tem televisão, não tem jornal, não tem revista, só pode ler Bíblia lá. E eles têm pavor desse regime. Então, nós temos, pelo menos, que pensar o seguinte: pode-se isolar a liderança, isso impacta também, é uma forma de impactar o crime organizado, e sim, a prisão pesada, ela é intimidatória para os grandes bandidões do crime organizado. Eu queria agradecer muito o Coronel José Vicente, que ele fez uma síntese. O bom do coronel é que
ele é sintético, informativo e consegue dar uma visão geral de totalidade, como se falava na filosofia, de forma assim muito clara. Eu acho que as questões colocadas pelo Coronel são muito importantes. Eu já de antemão, de forma oportunista, Coronel, já deixo um pré-convite para nós marcarmos um próximo encontro ainda esse semestre, quando for possível para o senhor, para a gente aprofundar algumas dessas questões. Acho que foi excelente as questões que o senhor destacou, sintetizou para o nosso público, para o pessoal ir pensando, né? E ver que não é tão fácil resolver um problema tão grave e quase que histórico, porque são de algumas décadas e não se resolve com uma varinha de condão. Então, Coronel, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Professor Vila, eu agradeço imensamente a oportunidade e contribuir de alguma forma para esse debate. Não estou com toda a razão, mas eu gosto de cutucar umas partes para que outros participem desse grande debate. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo sucesso do seu canal e um grande abraço a você e toda a nossa audiência. Valeu, obrigado, Coronel.